Peruada é sinônimo de transgressão, de infração, de desbunde pessoal político, de crítica, de libertação. É isso que significa a peruada. No início do século XX, começa a ser documentado que os estudantes começam a fazer festividades pelas ruas a partir dos trotes dos calouros. É algo normal, algo comezinho no ambiente universitário desde sempre. E no final dessa festividade, inclusive, os calouros eram, portanto, libertos e ganhavam uma espécie de atestado, um diplominha com um versinho que dizia mais ou menos o seguinte, o versinho: nem tudo que reluz é ouro, nem todo sopapo é murro, nem todo burro é calouro, mas todo calouro é burro. E ganhavam então esse atestado e a partir daí estavam integrados no ambiente acadêmico são franciscano. A piruada, como tradição nossa da faculdade, é muito mais do que a gente vê hoje, né? Quer dizer, a gente vê uma grande festa, né? Um carnaval fora de época que reúne anualmente milhares de pessoas no centro de São Paulo, e só por isso já seria muito legal, né? Como uma grande festa, mas a piruada é muito mais do que isso para a gente, né? E ela tem uma importância muito maior, uma beleza muito maior para a gente. Né? Alguns dizem que a piruada começa no final da década de 40, né? Aí estaria a raiz da piruada, em 1948, quando um grupo de alunos do Centro Acadêmico 11 de Agosto resolveu, né, numa atitude de brincadeira, de gosto duvidável, resolveu furtar um peru da coleção de perus de um professor não muito querido, né, da turma, chamava Mário Mazagão, e os alunos resolveram furtar 9 perus, na verdade, da coleção desse professor, que expunha esses perus, tinha uma exposição, que são coisas que, não, né, que a gente não consegue nem visualizar, né, hoje. Né? Havia uma exposição de perus no Parque da Água Branca, imagine, os alunos foram lá e furtaram 9 perus desse professor, do Mário Mazagão, cozinharam os perus e serviram como banquete e convidaram o professor. E a partir daí, a crítica foi tão incisiva por parte do professor e de algumas pessoas, que então se estabeleceu que em outubro, que foi quando aconteceu esse fato, todo ano, então seria feita a peruada. Quando eu cheguei lá na faculdade, há uns 30 e poucos anos, eu era proveniente de uma universidade no interior de Minas, então eu estranhava tudo. Eu achava muito cheio de pompa, de formalidade, aquelas estátuas, as pessoas lanchando em torno do túmulo do Júlio Frank, tudo era muito estranho para mim, muito pesado. A única coisa que não era pesada, que tinha leveza dos meus 20 e poucos anos, era a peruada. Né? E também gostava e gosto dessa questão política, que é menos lembrada, porque eu tenho uma atuação política muito intensa na faculdade, historicamente. Lembro de coisas na faculdade como a expulsão dos movimentos sociais pela PM, a luta dos movimentos negros pelas cotas raciais. Então eu sempre gostei muito desse lado político da peruada. Uma outra questão que sempre chamou a atenção foi certas atitudes sexistas e racistas. Por exemplo, trazer as mulatas. O que é mulata? É uma cantora? É uma dançarina? Não, são as mulatas. Então tivemos, né, esse momento grave da convivência, mas de todos os brasileiros, onde moças negras altas, né, esguias, lá, elegantes, vinham com pouca roupa sambar. E eram contratadas pelo centro acadêmico para organizar, para participar da peruada. Mas acabou havendo uma reação, né, que eu apoiei muito, que foi, né, um protesto por parte de alunas lá da faculdade, chamando a atenção dos organizadores da peruada, sobretudo dos homens, de uma exploração, né, do corpo das mulheres, né, de um ato, então, de racismo, etc. Mas, no mais, dançar, ouvir música e dançar é saudável, é do nosso perfil cultural,
dos negros, da italianada, de todos nós paulistas. Isso é a nossa cara, cantar e dançar os povos todos, né? De ciganos a negros, também vieram os italianos, também tem as danças portuguesas, é uma gritaria. Então, gritar, né? Cantar alto e dançar está no nosso perfil cultural. E no período da ditadura militar, a peruada foi sufocada, mas ela voltou com tudo em 1983. E foi o ano que eu entrei na faculdade como calouro. E foi realmente muito bacana participar daquele momento onde ainda estava a ditadura militar, o presidente era o João Batista Figueiredo, e Brasília estava com medidas de emergência por causa de uma votação de política salarial no Congresso Nacional. E nós fizemos aqui em São Paulo a peruada, dando um recado dos estudantes do Lago do São Francisco para todo o Brasil. E aquilo teve uma repercussão bastante forte na imprensa, nos jornais, na época, né? Ou seja, clamando pela democracia, mas com base naquele nosso espírito jocoso, o ridendo castigat mores, o riso corrige os costumes. Acho que a peruada tem uma função para toda a faculdade ao longo de todos os anos da graduação, mas especialmente para os primeiro-anistas, uma função de integração à faculdade. Então, eu lembro que no meu primeiro ano, o Grito do Peru, que acontece na quarta-feira, previamente à peruada, né, que acontece na sexta, foi o primeiro momento em que eu me senti pertencente à Faculdade de Direito da USP, em que eu me senti feliz e alegre, de fato, em poder pensar que eu era franciscana, né? Então, a gente sabe que a faculdade tem uma série de contradições para alunas e alunos negros, enfim, o grito e a peruada foi um dos primeiros momentos que eu consegui pensar, de fato, o que era ser parte da faculdade de Direito e que aquilo poderia também me trazer algumas alegrias. E acho que isso só tem sido possível, e só é possível para alunos e alunas como eu, porque ao longo dos anos a peruada também tem passado por modificações, né?
a fim de, enfim, sanar essas contradições racistas da Faculdade de Direito. Então, acho que uma das coisas mais importantes que aconteceram, uma das mudanças mais importantes que aconteceram no âmbito da peruada nos últimos anos foi a retirada de mulheres negras, né, as passistas do Grito do Peru, né? Há alguns anos atrás, o Grito do Peru contava com mulheres negras passistas, e graças a uma mobilização de mulheres que na época compunham o coletivo feminista Dandara, essas mulheres hoje não fazem mais parte do Grito do Peru. E acho que essa mudança foi muito importante porque essas mulheres, elas estavam no Grito do Peru no momento em que a Faculdade de Direito da USP era extremamente branca, ainda hoje é. Então, quantas mulheres negras hoje estão na nossa faculdade, né? Na época era muito menos do que é hoje, e acho que era bastante sintomático o fato de mulheres negras só conseguirem adentrar no espaço da São Francisco para causar divertimento para a maioria branca da faculdade. Então, acho que isso foi uma mudança extremamente importante, que eu nunca conseguiria me sentir confortável em participar de um momento como esse, um momento que me trouxe tantas alegrias, se essa situação não tivesse sido modificada graças à luta de mulheres dentro da faculdade, há alguns anos atrás. Para além disso, acho que a peruada tem algumas outras contradições, né? Embora eu tenha me sentido muito bem e, enfim, sinta muita falta de uma peruada, acho que na minha segunda peruada algumas coisas fizeram parte mesmo dessa vivência que me causaram alguns sentimentos duais, né? Então eu lembro que na minha segunda peruada eu me senti muito mal de ver ao longo do percurso o quanto a cidade ficava extremamente suja e o quanto existiam pessoas que estavam ali limpando a sujeira dos estudantes da Faculdade de Direito da USP, né? E pessoas que podiam ser os meus pais, podiam ser os pais de colegas meus. Então, ao mesmo tempo em que a peruada me faz me sentir pertencente à faculdade da USP, em alguns momentos ela também me faz um pouco questionar esse pertencimento. E acho que é uma vivência, algo bastante importante, que os filhos e filhas de trabalhadoras da faculdade sentem na pele. Então, acho que é muito importante. E justamente por a peruada ter um caráter de um evento extremamente político, um evento extremamente importante para nós, acho que é cada vez mais importante que a gente traga à tona essas contradições e busque fazer da peruada um momento político, um momento de inclusão de todas as pessoas da faculdade, inclusive dessas pessoas que hoje compõem uma nova São Francisco e que mostram que a São Francisco tem uma outra cara. Mais do que uma grande festa nossa, né, de confraternização, um momento de alegria, um momento de descontração, no Lago de São Francisco, a gente pensa nessa tradição que é muito importante, que é muito bonita, e hoje cada vez mais, né? Hoje, diante do momento que a gente vive de polarização social, de intolerância, de autoritarismo, né? Essa mensagem política passada com essa leveza, mas ao mesmo tempo com essa dureza, né, pelos alunos, é fundamental. Dessa vez eu estou aqui no mesmo local onde eu costumo ministrar as aulas para aqueles que são ou foram meus alunos no semestre passado, mas para falar de um outro assunto, para falar do assunto que me levou, desde que eu passei a dar aulas no período matutino, aquilo que me levou a escolher as quartas-feiras como dias de aula no segundo semestre de cada ano. A minha intenção sempre foi a de estar na sala de aula durante o Grito do Peru. Nos últimos anos, me parece que o Grito do Peru acabou perdendo a sua razão de ser. Os professores começaram a não ir mais na quarta-feira do Grito do Peru dar aulas. Por isso que no ano passado, quando eu tinha aulas no horário em que seria o Grito do Peru, eu fiz questão de estar lá. Eu fiz questão de aguardar a chegada do Vitão, da bandinha e dos alunos dos outros anos, das outras classes, para que pudessem invadir a sala de aula. É uma experiência, a de ter estado pela primeira vez do lado de lá, como docente, que me enche ainda de alegria.
vai começar a piruada. Olá, meu povo da São Francisco. Aqui quem fala é Vitão. Terceira semana de outubro é mais uma vez, faço 37 anos, declarando aberta a peruada. A primeira peruada que ajudei a organizar, vivíamos numa ditadura militar. Havia o risco de sermos presos e a peruada silenciada. Vestimos a fantasia da coragem e ocupamos as ruas com a maior manifestação política, etílica, circense e carnavalesca da cidade. Este ano, infelizmente, não podemos ocupar as ruas. Mas é nosso dever manter viva essa chama de liberdade que, ainda que insiste em silenciar, mas nunca vão nos impedir de passar. Todas as invasões são muito bonitas, são curiosas, porque é aquela surpresa para os alunos, que aqueles que não esperam, aqueles que querem estar ali para ver, querem participar. É muito emocionante, é muito gostoso isso. Mas a maior manifestação foi num grito de peru, que foi no Salão Nobre, que foi uma defesa de tese. E aí tinha professores do Rio de Janeiro, tinha professores de Portugal, tinha vários que estavam fazendo parte da banca. E aí eles tinham montado uma puta de uma segurança, que era uma defesa de tese. Como vai ser invadida? Então os B10 tentaram, impedir. Mas ninguém impediu, arrancaram aqueles bancos da lei, avançaram aquela porta, entrei com a bandinha e já fui. Aí, me direcionei à mesa, que estavam lá, todos, inclusive o professor Mark, ele sempre se lascou comigo, coitado. Invadi e tal, e coloquei o peru em cima da mesa. O peru, né, como toda ação do bom bicho, deu uma cagada em cima da mesa e tal. E aí nós nos retiramos e o Mark ficou novamente emputecido da vida, chamou de novo, sendo acadêmico, chamou o departamento jurídico e tal. Então, essa do Salão Nobre ficou marcado, sim. Nós estamos vivendo um tempo assim, melancólico, de tristeza, tal, sabe? Mas que se anime, que isso vai passar. Vem aí a música do vai passar esse movimento, sim. E espere mais um pouquinho, que 2021 está aí, eles vão ver ao vivo o que é uma peruada, estão tendo uma noção agora, através dessas falas que a gente está tendo, dos vídeos que vai soltar, mas aí eles vão participar mesmo, vai ser a primeira, como tudo na vida, ninguém esquece. Então é isso, olha, se anime, moçada, esse momento vai passar e o ano que vem está aí, 2001, espere que nós vamos botar o bloco na rua. Eu estou aqui para contar de uma tradição muito querida pela gente, que é o café da manhã da peruada. Então, logo cedo, a gente combina com todo mundo, estagiário de todos os anos, diretor, cortes, gente que já passou por aqui, já formada, que volta para matar a saudade. Cada um traz uma coisinha, a gente já come, começa a beber, e fica todo mundo aguardando enquanto o Vitão se prepara. Ele fica num cantinho, vem uma equipe aqui com ele, ajuda a fantasiar, ajuda a maquiar, trazer todo esse Vitão que vocês conhecem da peruada. A gente fica ansioso, ele sai e a gente caminha junto até o largo para dar início à concentração naquela partezinha de fotos que muita gente já conhece, tira foto com ele, com a fantasia, com tudo isso. E ele também conta que há uns anos atrás, inclusive os assistidos participavam. Eles iam com a gente, eles iam para a peruada, eles ajudavam, eles bebiam junto, e dava um caráter ainda mais forte para essa parte política, de manifestação da peruada. Quando você incluía as pessoas do centro, porque a peruada não é só dos estudantes da Santana, ela está no centro de São Paulo, ela está localizada e ela envolvia as pessoas em volta. E a gente fazia isso do melhor jeito possível, que era comemorando, era festejando, era sem esquecer esses dois lados, que é essa festa bonita que é a peruada. Em 83, no dia 21 de outubro de 83, nós saímos com essa primeira peruada que marcou o reinício dessa festa. Essa festa político, circo, carnavalesca. Assim é que nós
tentamos explicar para quem não conhecia o que seria essa passeata. E é até engraçado aqui, eu tenho um texto que nós escrevemos, o Tatá eu acho que participou desse texto também, o Eugênio ajudou a escrever, diz assim: passeata porque é passeata mesmo, política porque nesses movimentos se incorporam as bandeiras e reivindicações da sociedade, levadas pelos estudantes do Largo, politizando e barbarizando os corações. Circo porque, além dos animais da palhaçada, haviam malabaristas, bailarinas e os estudantes fantasiados de personalidades polêmicas do cenário nacional. E carnavalesco porque nunca faltava aguardente de cana, bebida forte, típica do lado de baixo do Equador. O centro de São Paulo andava muito triste e as pessoas se surpreenderam com aquela manifestação estudantil em plena ditadura militar. E os jornais, todos os jornais, publicaram em suas primeiras páginas essa passeata que nós fizemos. E aqui eu tenho um trecho da Folha de São Paulo que diz assim: aqui, ó. O comércio da Barão de Itapetininga fechou as portas por volta das 13 horas, diante dos boatos de que haveria quebra-quebra. Mas não houve incidentes. Os estudantes, junto com desempregados e boys que engrossavam a passeata, paravam, pediam Assembleia Constituinte e cantavam o hino nacional. Em seguida, continuava o carnaval. Alguns mais afoitos pediam a liberação da maconha. É isso, só nós mesmos, entrando no viaduto do chá, gritando pela liberação da maconha. Eu entrei na faculdade em 1983, então eu sou da turma que viu a peruada renascer. E a peruada era uma alegria, uma explosão de alegria. Eu sou da turma, o Brasil estava vivendo a redemocratização, mas ainda estava no período autoritário. Então, meu tempo de faculdade, a gente viveu a emenda das diretas, que foi uma grande alegria, mas ao mesmo tempo uma frustração muito grande quando ela perdeu, e depois o caminho para a Constituinte. E a peruada aconteceu no meio disso tudo. Então ela tinha, nesse renascimento, um sentido político e pegava toda aquela alegria da gente na faculdade, aquela animação. E eu acho que a peruada tem uma coisa interessante, boa, e ela acontece no centro da cidade. Então, é aquele carnaval fora de época, no centro da cidade, durante o dia, no meio das pessoas, aquela euforia. E eu tenho memórias muito boas, uma experiência muito bacana. E agora, nessa semana, o Vitão veio dar um alô para os alunos, veio falar da peruada, e primeiro ele estava todo fantasiado, como é o Vitão, aquele é o coração, a alma da peruada. E foi muito bacana ter a presença dele na aula, os alunos adoraram. E ele falou uma coisa que eu gravei, que ele disse que peruada não é micareta. Não basta o carnaval, tem que ter as bandeiras políticas, tem que ter a presença da faculdade, do 11 de agosto, dos alunos. Então, eu acho que eu vivi exatamente isso na faculdade. Ainda, né, os militares, o governo militar caindo, mas 83 foi um ano de muita greve, de ocupações no Largo 3 de Agosto, eu acho até ocupação de supermercado. Era um período muito tenso politicamente. Eu gostaria de reiterar um pouco o papel político que a peruada tem, linkar esse papel político com o papel político que a Casa Estudante tem para a universidade. A Casa Estudante tem como pauta central a luta por permanência universitária das estudantes pobres na universidade. E isso está inteiramente ligado com a peruada, com as manifestações artísticas que os estudantes da Faculdade de Direito levam às ruas do centro na terceira sexta-feira de outubro. E somado a isso também de pontuar que a primeira peruada que ocorreu após a redemocratização brasileira em 1983 foi puxada por estudantes que moravam na Casa do Estudante. Então, e além disso, também falar que diversos personagens públicos hoje notórios na política nacional moraram na Casa do Estudante também.
Então, reiterar o quão importante a Casa do Estudante é não só para a universidade, mas também para fora dela. Diversas pessoas que moraram aqui estão hoje atuando em diversos espaços de decisão. Da Peroada eu tenho várias e muito agradáveis lembranças, uma das quais é uma história do ano que eu tive a imensa alegria, a honra de ser da gestão do centro acadêmico, e então estava envolvido na organização da Peroada. Eu morava em São Caetano do Sul, então eu vinha para a faculdade de ônibus, pegava o ônibus, levava 1h15, 1h30, às vezes 2 horas para chegar na faculdade, e nesse dia da Peroada saí bem cedinho, e quando eu pisei lá no Parque Dom Pedro, era onde o ônibus parava, aí eu tinha que subir a Rangel Pestana, e enfim, entrar ali na Praça Clóvis, Praça da Sé, até chegar no nosso largo, eis que eu olho para o céu, e tá tudo escuro, tudo preto, céu absolutamente fechado, e com cara, não é que ia chover, ia despencar as águas de São Pedro em cima do Largo São Francisco. Então, nessa hora, entrei na faculdade, e quando eu olhei os meus colegas, aquela cara de funeral, porque vindo uma chuva daquela, simplesmente a Peroada estava absolutamente estragada. Começou a haver uma fala, um boato no pátio, de que aquela chuva toda que estava se anunciando, aquele céu absolutamente fechado, era culpa daquela gestão, que era uma gestão de esquerda, era culpa daqueles ateus comunistas ímpios e infiéis, que ao propagarem o seu ateísmo, ao propagarem o seu materialismo histórico, ao propagarem toda essa construção, enfim, completamente desviante dos ensinamentos da Santa Madre Igreja, ou qualquer coisa que o valha, eles tinham atraído a ira divina. Então agora estavam todos os estudantes do Lago de São Francisco sendo punidos por conta daqueles pecados, aqueles delitos de opinião, aquela conduta pecadora daqueles ateus vermelhos comunistas ali. Então a culpa de não ter Peroada era deles. E nessa tensão bastante intensa na qual nós estávamos metidos, alguém teve essa muito brilhante ideia. Peraí, se estão falando que a culpa é dos ateus aqui, de quem não que atiçou a ira de Deus, imagina como Deus vai ficar contente se os próprios ateus descerem agora lá na igreja e pedirem e falarem: Deus, me ajuda. Enfim, eu sei que até hoje eu não acreditei muito, mas agora eu estou aqui. Sentei, pedi, senti muito e falei: olha, aqui estou. Peço que, em nome de um Brasil mais justo, mais alegre, soberano, em nome de um Brasil que seja generoso, que, por favor, se abra este céu agora, que venha o sol, porque nós merecemos a Peroada, São Francisco merece a Peroada, o 11 merece essa Peroada, e eis que, num determinado momento, lá pela manhã, de repente, de fato, começa a brilhar o sol, o céu se abre, toda aquela nuvem preta sai de lá, e a Peroada começa maravilhosamente. Então mais um ano com Peroada, mais um ano de alegria para o nosso Centro Acadêmico 11 de Agosto, mais um ano de protesto político contra a injustiça do momento, mais um ano de protesto político contra as injustiças estruturais do nosso país, que um dia certamente sairão, tal qual aquela nuvem saiu da nossa frente, essas injustiças também sairão do nosso céu. E o grande ápice da Peroada era tentarmos invadir o átrio, o hall do Fórum João Mendes, que sempre era, obviamente, contido pela polícia. Me lembro que uma das peroadas que eu participei, um dos nossos colegas tentou escalar pelas janelas o prédio do Fórum João Mendes e foi também contido pela polícia. De lá para cá, vocês sabem, a Peroada mudou muito, se profissionalizou, se tornou um evento de massas, um evento muito maior. Eu me lembro de um fato pitoresco, que foi o que o Floriano disse que era o objeto deste vídeo, que foi o fato de a diretoria do 11 ter que pedir à Prefeitura de São Paulo o apoio do DSV para ir abrindo as ruas, o Departamento Viário do município. E esse ofício, à época do início da faculdade, quando estava lá em 86, 87, o prefeito municipal era um ex-aluno da faculdade. O ex-presidente, ex-governador, ex-prefeito de São Paulo por 2 vezes, Jânio Quadros. E o ofício do 11 foi endereçado exatamente à administração regional da Sé.
Antigamente, as subprefeituras eram chamadas de administrações regionais. E não é que foi uma surpresa quando, 2 dias depois, na primeira página do Diário Oficial, havia de próprio punho uma autorização do então prefeito Jânio Quadros ao apoio à peroada. Dizia Sua Excelência no despacho de próprio punho: conheço os estudantes, confio nos estudantes, deem todo o apoio, autorizo o requerido. E aí datou e assinou Jânio da Silva Quadros. Essa importância que mostra também o lado institucional da peroada, que, salvo engano, hoje faz parte do calendário cultural do município de São Paulo. Eu tenho aqui comigo alguns documentos raríssimos, que são os glu-glu-glus. Os glu-glu-glus são esses documentos aqui, eram tipo alguns panfletinhos, olha, dobrados em 3, que contavam um pouco da história da peroada. Aqui, ó, o primeiro, a foto do nosso herói, o Peru. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, que eu tive o privilégio de ser capa, junto com a Renata, uma amiga nossa. O 7º, com o Vitão sempre segurando o peru. O 8º e o 9º. Felizmente a peroada não vai rolar esse ano. Era um espaço muito especial para a gente da comissão. Sempre que a gente pôde, nós fizemos ações para os nossos aderidos e aderidas. E a desse ano ia ser gigante, mas é como o Vitão falou na reunião dessa semana, que a gente lembre das nossas boas memórias das peroadas que vivemos na nossa graduação e que a peroada do 5º ano ficou para 2021. Então não rolou agora, mas que a gente se encontre na peroada ou nas peroadas de 2021. Fica a dica aí para o centro acadêmico. Então é isso, chora São Francisco chora, chora São Francisco, 8 Love vai embora. Mas não das peroadas. Lembrei aqui de uma coisa engraçada. Quando a gente fazia lá no 11, né, fazíamos a mistura da Jamel com Maguari, aquela coisa toda, e engarrafava e deixava tudo no jeito ali. Daí na segunda-feira, pós-peruada, né, chegava as meninas do Coséias, a nutricionista, ficava olhando com uma cara pra mim e falava assim: Dudu, o que vocês colocam naquela bebida? Eu olhava ela e falava: como assim, o que a gente coloca? A gente coloca cachaça, açúcar e suco com Maguari. Não, porque as pessoas ficam completamente transtornadas, vocês colocam alguma coisa naquilo. Aí eu dava risada e falava: gente, aquilo é cachaça, é quase que álcool puro. A pessoa toma uma garrafa daquilo no glute-glute, com o calor do inferno, sem comer nada. É lógico que ela fica alucinada, não precisa de mais nada. Várias das memórias que eu guardo pertinho do coração relacionadas à peroada nem necessariamente aconteceram na terceira sexta-feira de outubro.
comecei a lembrar de como um mês antes tá a faculdade inteira se mobilizando e formando grupos para ver quem vai com quem, e depois tendo horas de discussões para ver qual vai ser o tema e como vai ser a fantasia, e eventualmente alguém pula fora porque odiou o tema ou a fantasia, e mais horas de discussões porque falta quase uma semana e a gente não tem nada e ninguém tem tempo para correr atrás. E aí quando dá, vai todo mundo pra galeria do rock pedir adesivo e pedir camiseta, e encontra metade de São Francisco na mesma situação. E aí todo mundo muda a capa de Facebook, e ninguém que é de fora da São Fran entende muito bem o que tá rolando. E aí todo mundo muda a capa de Facebook só pra ver que tem no mínimo uns 3 grupos com exatamente a mesma ideia. Mas tá tudo certo porque já é grito e já é peruada e tá todo mundo muito feliz e compartilhando essa felicidade, todo mundo vibrando do mesmo jeito, todo mundo na mesma sintonia e todo mundo muito feliz de ser da São Francisco, porque você ser da São Francisco no grito e na peruada é uma outra experiência e é muito incrível. E acho que pra mim isso é o que fala mais alto, é sobre todo esse sentimento coletivo que a peruada gera. A gente que é da Atlética não consegue não pensar nisso, porque a gente faz festa e a gente faz jogos justamente para trazer essa experiência universitária e para unir os franciscanos em torno de alguma coisa, apesar de tretas e apesar de uma rotina cansativa de trabalhos, prova, estágio, todo mundo ter esse respiro coletivo. E a peruada faz isso com maestria, faz isso de um jeito ímpar e é muito bonito e é muito incrível ver tudo isso, e no dia tá todo mundo às 10 da manhã sentindo a mesma coisa, e por mais que muita gente como eu não tenha a memória cheia de tudo que aconteceu, ter esse sentimento de que, cara, foi muito bom e que eu quero a próxima. E é isso, é sobre toda essa união, eu acho que a peruada traz, e, cara, vai fazer falta esse ano. Sim, a peruada é um evento único, indescritível, indelével da alma de qualquer um que participou. Mas é realmente impossível tentar descrever esse evento em versos, prosas, palavras ou falas. É um evento que você só consegue entender e compreender o porquê dele existir se você estiver lá toda terceira sexta-feira de outubro. Mas neste ano não vai ser possível, e é importante que a gente relembre alguns dos fatores para isso ter ocorrido. E sim, isso faz parte de até a nossa responsabilidade enquanto estudante de uma universidade pública e da Faculdade de Direito da USP. Pensar e sempre relembrar a política genocida que atualmente ocorre, pensar no descaso e na completa falta de humanidade com vidas de pessoas, pensar na quantidade de pessoas que faleceram recentemente, é quase impensável, né? Caso estivéssemos há um ano atrás, eu sinceramente não veria isso como possível. E também acho que ao mesmo tempo que é necessário esse luto e essa resistência política constante, porque faz parte de nós, né? Nós daquele território livre de São Paulo. Mas um toque de esperança também é sempre importante e também faz parte de nós. Eu lembro que durante a pesquisa para fazer esse documentário, eu cheguei a ver alguns relatos do professor Goffredo, e um deles ele dizia que sim, nós somos daquele pátio, daquele jardim de pedra das arcadas do Largo São Francisco. E nós, enquanto juristas, sempre somos sonhadores. Então, a gente sempre está conectado com a realidade fática, com o que está acontecendo ao nosso redor e todas as dificuldades e entraves que essa realidade nos proporciona. Mas a gente também é um sonhador, a gente sempre almeja os ideais de justiça, de igualdade, e que veja
a importância política deste evento e que ele se torne cada vez mais uma manifestação política como ele pode ser, como a peroada pode ser e deve ser. E como agradecimento final, eu agradeço a bateria de agravo de instrumento da São Francisco, que tradicionalmente sempre se apresenta na quarta-feira, na terceira quarta-feira de outubro, que é o Grito do Peru. E eu agradeço a eles. E é isso. Essa é uma apresentação final deles para vocês. São Francisco! Eu sou São Fran de coração. Jogo com raça e com amor. A São
a história de amor. E até hoje me contaram, e agora mais se vai contar. O amor do príncipe Shahjahan pela princesa Imal. O amor do príncipe Shahjahan pela